Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre os conteúdos da administração, tá certo? Enquanto vocês continuam a realizar os trabalhos, né? O trabalho que foi realizado, né, na disciplina, é, segundo o que foi pedido, foi o trabalho da pirâmide de Maslow, né? E esse trabalho da pirâmide foram, na verdade, dois trabalhos, porque tinham duas pirâmides que tinham a ver com uma pirâmide pessoal, né, onde você falava das necessidades as necessidades é, é, os vários níveis de necessidades que você precisa para ficar bem na vida, tá? E o outro trabalho foi uma segunda pirâmide, tinha a ver com o modo como você olha para os funcionários da sua empresa fictícia e observa como é que você poderia ajudar no preenchimento das necessidades dele, né? Então foi esse o trabalho que foi passado, né? Mas assim, como nós precisamos dar continuidade ao conteúdo, tá certo? Enquanto vocês realizam os trabalhos, vão dialogando comigo. O primeiro conteúdo que eu gostaria de dar sequência, né, após aquilo que nós falamos, né, sobre o behaviorismo que é o comportamentalismo, né, nós falamos do cão de Pavlov, nós falamos de técnicas de condicionamento do Skinner, está tudo na aula passada. Nós vamos dar continuidade a isso agora através do Herbert Alexander Simon, né, que é um behaviorista e criador daquilo que chamaram de teoria das decisões. Ele chamou isso de teoria das decisões. Como você decidir pelo melhor caminho depois que você identifica um problema que é muito específico da empresa que você trabalha, tá? Ou melhor, dentro de um lugar específico, pode ser não só a sua empresa, pode ser uma cidade, pode ser um bairro, né? É importante você identificar o problema, diagnosticar esse problema, pesquisar esse problema para poder identificá-lo melhor, né? E aí o Herbert Alexander Simon, ele desenvolveu essa teoria das decisões para que problemas fossem melhor resolvidos, mas existe uma série de etapas dessas teorias das decisões que nós devemos, né, que eu devo passar para vocês para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona. Mas sempre essas teorias da decisão têm a ver com o condicionamento das pessoas, o nível de motivação das pessoas engajadas, né, organizadas para resolver o problema, né? Então tem muito a ver com essa coisa do indivíduo ser constituído psicologicamente, ele tem que estar motivado, ele tem que estar feliz com o ambiente em que ele está, ele tem que estar se sentindo necessário para que ele possa contribuir com a equipe com a qual ele se relaciona, né? Então vamos lá, pegando carona nesse assunto, nós vamos primeiramente falar o seguinte: o Herbert Alexander Simon, gente, ele foi um consultor do governo norte-americano e da NASA, pra vocês terem ideia da importância dele. Cientista social e político, professor da Carnegie Institute of Technology, Prêmio Nobel da Economia de 1978, é criador da teoria das decisões, tá certo? Então, esse cara, né, o Herbert Alexander Simon, criou essa teoria das decisões à medida que ele foi tendo essas experiências no governo, na NASA, tá, no governo norte-americano, na NASA, e professor também implementou essas pesquisas através do Instituto de Tecnologia, o que deu a ele, tá, o Prêmio Nobel da Economia. Ele foi agraciado com essa premiação em 1978. Tá? A teoria das decisões, gente, para o Herbert Alexander Simon, né, tem a ver com essa tomada de decisão pela identificação de problemas, né? Ela pode ser utilizada como base para explicar o comportamento humano nas organizações. Até que ponto as pessoas agem mais ou agem menos de acordo com as necessidades dela, do seu corpo e da sua mente. Como é que você vai condicionar o comportamento humano para que as pessoas decidam por um horizonte melhor, para que as pessoas se organizem para identificar um problema, tá? E ao identificar esse problema, você possa propor soluções para transformar a realidade que se vive. Foi essa a principal preocupação do Herbert Alexander Simon, certo? E aí, o que deve ser colocado? Uma organização, uma empresa, tá? Neste caso, de acordo com Herbert Alexander Simon, é vista como um somatório complexo de diversas decisões. O que é um somatório complexo de diversas decisões? As pessoas devem se unir para tomar juntos as decisões, mas as decisões não devem ser um bloco único, tá? Como se todo mundo pensasse igual, né? É preciso que você divida equipes para que essas equipes produzam a sua maneira de resolver parte de um problema que é mais complexo do que o campo de ação dessa pessoa. Então você tem que ter várias equipes trabalhando, tá certo? Com peculiaridades, com singularidades, tá, de atividade,
para que lá na ponta o problema seja todo resolvido. Então, para um problema muito complexo, ele só pode ser resolvido quando você divide ele em várias equipes, para que esse problema seja resolvido. Mas cada equipe ela deve estar motivada psicologicamente, por isso que a necessidade de Maslow é importante também. O indivíduo deve estar sempre numa relação de harmonia com a empresa. E para que essa relação de harmonia com a empresa esteja bem, ele precisa estar bem com a família, ele precisa estar recebendo um bom salário, ele precisa estar se sentindo realizado, ele precisa se sentir amigo das pessoas da empresa em que ele trabalha, né? É preciso uma série de condicionamentos, certo? Para que o indivíduo possa, a partir disso, agir bem. Um indivíduo que passa fome, por exemplo, e que vai para o seu trabalho passando fome, não tem como resolver bem esse problema, né? Não tem como resolver bem os problemas que a empresa propõe, tendo visto que ele está mais preocupado com o seu estômago do que com os problemas que são pedidos. Vamos supor que ele tem um salário mais baixo do que o necessário para ele sobreviver, isso não está ajudando ele a custear custear as necessidades da sua família, né? Aí isso vai pesar muito no comportamento da pessoa dentro da empresa. Então é preciso dar esse conforto material da pessoa. Não só esse conforto material, é preciso criar uma série de necessidades, né? É preciso condicionar o indivíduo para que ele possa responder aquilo que está sendo pedido na empresa. Mas para isso as suas necessidades primeiras, mais importantes, necessidades de viver numa casa boa, de estar bem alimentado, de se sentir satisfeito nas boas relações, dentro e fora de casa, tá? Isso aí é fundamental para que o indivíduo siga agindo bem e motivado na empresa, de modo tal que ele possa resolver a complexidade, ele possa resolver na complexidade inteira o problema que está aparecendo lá para ele, né? Junto com a equipe da qual o indivíduo faz parte, né? Então o behaviorismo nas empresas também tem que avaliar nesse sentido. Por isso que a gente tem que pensar em alguns aspectos, por exemplo, no sistema, o Herbert Alexander Simon, no sistema behaviorista, tá? É preciso também se perguntar sobre quais os fatores externos à empresa estão influenciando na vida do trabalhador da empresa. Quais os fatores internos também, tá? Como é que está a relação dele com os familiares, com os amigos, como é que está a relação dele com os colegas de trabalho, como é que ele está se ele está bem antenado e bem condicionado a responder bem às demandas da empresa, quando, por exemplo, ele não se dá muito bem com uma pessoa da própria empresa, mas ele precisa conversar, ele precisa conversar com essa pessoa para que o problema seja resolvido, né? E aí, mesmo que ele não se entenda com um colega, é preciso que exista um condicionamento que produza a questão do mútuo respeito, né? Então, esse é um problema importantíssimo, né, nas empresas. Então, e nem todo indivíduo vai agir por liberdade, vai agir com ética, vai agir bem, simplesmente porque ele existe. É preciso que ele seja condicionado também. E uma série de fatores precisa, né, estar relacionado com isso. Assim, as decisões são tomadas continuamente em todos os níveis hierárquicos da organização, em todas as áreas, em todas as situações e por todas as pessoas. Essas decisões podem ser relacionadas ou não com o seu trabalho. Ou seja, existe um conjunto de decisões que as pessoas estão tomando juntas, independentemente do setor. Mas, no todo, é como se o todo dessas decisões formasse uma administração única da empresa. Então, é preciso ter uma sintonia entre as pessoas da empresa, porque senão a empresa pode ter queda no rendimento. E para que essa sintonia aconteça, o indivíduo tem que ser bem treinado, ele tem que estar bem condicionado à dinâmica e à lógica da empresa. Por isso que tem muitos setores que passam dias e dias treinando seus funcionários, depois que eles estão um tempo empregados, inclusive. Enviam eles para cursos para que eles possam se aprimorar algumas das suas técnicas. O indivíduo precisa estar o tempo todo se condicionando à dinâmica do lugar de trabalho dele para que ele possa responder bem às necessidades que são pedidas. Aí sim ele vai conseguir fazer parte do todo da empresa na tomada de decisões. Ele vai ter condição de responder bem às demandas da própria empresa, né? Mas para isso é preciso, antes de tudo, identificar problemas, né? E para identificar problemas, você tem que tomar uma posição sobre o que é o homem para o behaviorismo, o que é o homem para essa teoria administrativa. O homem é visto como um ser administrativo, ele deve tomar decisões racionais,
certo? Ou seja, não é toda decisão que é boa. Se a decisão for muito emotiva, se a decisão for muito, se o indivíduo não tiver condições de atuar pelo uso da razão, se ele não tiver sido condicionado a agir racionalmente, ele não vai ser visto como um ser que administra bem a sua própria vida, nem administra bem a empresa em que ele trabalha. É preciso avaliar nesse sentido, tá certo? Então, o indivíduo ele não nasce racional, ele se torna racional. É preciso condicionar o indivíduo para que ele tome decisões racionais. Sem essa tomada de decisão racional, sem um treinamento, sem uma tentativa de coordenar as ações da pessoa para que ela possa evoluir, tá certo? Corporalmente, psicologicamente, evoluir no seu raciocínio, dificilmente ele o homem vai tomar, um homem, uma mulher, uma pessoa, um empregado vai agir de acordo com aquilo que a empresa está solicitando, está esperando, né? É isso que o Herbert Alexander Simon fala, tá? É necessário observar que o indivíduo precisa estar artificialmente construído para se tornar um ser racional. Por isso que a educação é importante, dentro e fora da empresa, por isso que a escola é necessária, a universidade também. Um bom treinamento é necessário, porque o indivíduo vai se condicionando a pensar em termos de planejamento, pensar em termos de futuro, né, médio, longo prazo, não só no presente. Ele vai pensar, então, nas possibilidades infinitas que ele pode ter para se encaixar no modelo de empresa do qual ele faz parte. Mas muitas vezes ele não enxerga. Então é preciso ter uma ação controlada por parte daqueles que querem contratar funcionários, para que esses funcionários se tornem cada vez melhores racionalmente, para que eles tomem decisões planejadas em equilíbrio com os outros setores da empresa, com os outros colegas. Aí esse todo complexo de decisão é que vai colocar, dos indivíduos que já estão construídos racionalmente, é que vai colocar a empresa para frente, entenderam? Toda decisão envolve a percepção da situação e do raciocínio. Isto é fundamental para a compreensão do comportamento humano nas organizações, entenderam? Então o que acontece? É preciso que o indivíduo atue mais pela razão do que pelas emoções. Mas a razão, ela não é produzida do nada, ela não é natural no homem. O indivíduo precisa ser treinado, condicionado, como se fosse um ser ainda em processo de amadurecimento, para tomar as decisões mais adequadas de acordo com o problema que surge na sua frente em situações específicas do presente, né? Primeira etapa, então, é condicionar o homem a ser racional, né? É preciso, o homem por conta própria ele não vai ser racional. Segunda etapa, fazer com que ele, pela sua razão, saiba planejar ações. Mas para que ele saiba planejar ações, para que ele possa contribuir com o âmbito em que ele vive, na comunidade que ele está, na empresa, é preciso necessariamente que ele passe pela etapa de treinamento de entendimento do problema que venha a surgir, né? Aí o Herbert Alexander Simon, partindo disso, ele vai criar algumas etapas de tomada de decisão, tá certo? Existem várias etapas. A primeira, a gente já até falou algumas delas, mas eu gostaria, para ficar ainda mais claro o exemplo, de mostrar como é que a gente pode utilizar de casos para identificar um problema, por exemplo, tá certo? E aí esses casos vão ilustrar o que o Herbert Alexander Simon falava, tá certo? Primeiro, o Herbert Alexander Simon falava que para o indivíduo do condicionado que atua pela razão, ele é preciso, o indivíduo racional que sabe identificar problema, ele precisa perceber bem o lugar em que ele está e como é que ele pode identificar o problema naquele lugar para propor uma certa solução, tá? E aí, vamos ver aqui, por exemplo, como é que o problema, um problema que surge numa realidade específica, num local específico, pode ser identificado, como é que ele pode ser percebido, para que a gente possa ver qual é o próximo passo da tomada de decisão, tá? O primeiro, aí eu peguei um filme, tá, de 1989, tá, chamado Ilha das Flores, é um filme premiado que trata da questão da fome, tá certo? Nessa ilha chamada Ilha das Flores, mas o que a gente vai fazer? Vai ver esse documentário e ver como é que as associações de ideias, tá, neste documentário vão no sentido de identificar um problema daquela ilha, tá certo? E depois a gente vai ver como é que aquele problema específico que surge na ilha, que é o problema da fome,
e da má alimentação das pessoas e do lixão, tá? Isso aí pode ser aplicado para todo o país, por exemplo. Porque aí a gente vai pensar não só em termos de identificação de problema na empresa, mas em termos de identificação de problema no bairro, na cidade, no país, para que a gente possa alargar os horizontes. Mas sempre com o pé no chão e percebendo. Qual é o primeiro passo? Perceber a situação. Perceber a situação. Saber o que está acontecendo para poder, razoavelmente, pelo raciocínio, apontar os caminhos de solução mais corretos. Tá certo? Vamos dar uma olhada nisso aqui, nesse documentário sensacional. Eu espero que vocês gostem. Ilha das Flores. Legal, né, gente? Aí o que acontece? Esse filme, vocês podem observar, eu acho interessante a gente trazer para a disciplina, por quê? Porque ele fala do problema da fome no local específico. E o problema da fome nesse local específico tem a ver, tá? Ele é relatado a partir da associação infinita de ideias que vai montando um panorama, vai montando um conjunto, tá certo? Bem interessante de como é que você deve abordar a questão, né? E aí o que acontece? A Ilha das Flores é um local paradisíaco, um local turístico, bem visitado por gente de classe média alta, gente rica, mas ao mesmo tempo tem esse pessoal comendo lixo, tem muita gente pobre se alimentando, isso aí. Aí o que acontece? A ideia é mostrar essa desigualdade social entre ricos e pobres, mas mostrar ao mesmo tempo como é que isso se torna um problema de saúde pública para as pessoas que não têm nada, né? E qual é a grande questão? O problema foi identificado. Então a primeira etapa da teoria das decisões pode ser abordada, por exemplo, você quer falar de fome, aí você vai falar de fome no sentido de tentar esquematizar todas as coisas envolvidas, tá? Na geração da fome daquelas pessoas, por exemplo, tá certo? E aí você vai desde o mercado, a comida que circula na mesa das pessoas, a maneira como essa comida a parte dessa comida é rejeitada pelas pessoas vai para o lixo e depois vai lá para o lixão, e dentro do lixão existe um acordo entre o proprietário de uma fazenda, enfim, ou de um cercado, e libera aquilo que os porcos recusam para mãe de família, para famílias, tá certo? Então existe uma escala, tá? Que começa daquilo que aparentemente é mais civilizado, e aquilo que é aparentemente mais civilizado, que é o local onde a gente faz as nossas compras, aquilo é recusado e vai sendo transferido para outros lugares, tá certo? Por exemplo, vai ser comprado o produto, aquele produto vai para casa de uma família, a família pode recusar uma parte desse produto, vamos supor o tomate, né? A tomate vai ser recusada posteriormente pelos porcos, depois que aquele tomate for chegar no lixão, e aquilo ali vai servir de alimento para as pessoas famintas daquele lugar que paradoxalmente também é um lugar turístico, né? Um lugar de paisagens belíssimas, a Ilha das Flores, mas ao mesmo tempo tem muita gente lá sofrendo, e os turistas não estão preocupados, por exemplo, em saber o que acontece lá, estão preocupados em fazer o seu passeio. Então, o que a gente pode identificar? Qual é a percepção da situação? A primeira etapa da teoria das decisões do Herbert Alexander Simon é perceber com clareza, tá certo? Que existe uma tentativa de disfarçar o problema da fome no Brasil, certo? Ninguém vê as pessoas comendo tomate que foi rejeitado, ninguém vê as pessoas pegando comida do lixão, tá, nesses lugares. A gente vê nas nossas ruas, né, no nosso entorno, de vez em quando passando uma pessoa que precisa de comida, ela vai lá, abre o saco de lixo e tudo mais. Mas uma grande quantidade de pessoas a gente não vê, a gente não presencia. E aí é interessante observar como se revela esse problema coletivo, tá? É muito grande, tá certo? Aí o que acontece? A partir da identificação desse problema da fome local, onde todo mundo tenta esconder os famintos e ao mesmo tempo que estão felizes fazendo turismo, ou comendo bem nas suas casas, fazendo suas compras, tá certo? São instâncias que tipo assim, escondem a realidade como ela é colocada, e principalmente as camadas ricas não querem saber disso, eles querem esconder, mas a gente está preocupado, por outro lado, em revelar o problema, em apresentar o problema, para identificar a situação do país. Vamos supor que você seja o gestor de uma cidade, você queira resolver o problema da fome na sua cidade, ou seja, o gestor de um país, você queira resolver o problema da fome no seu país, tá? É preciso olhar de frente para o problema, perceber com clareza a situação. E aí é nesse sentido, por exemplo, que além disso, o gestor, por exemplo, deveria ler a obra de Josué de Castro, né, e entender. Esse Josué de Castro foi um filósofo, né, e médico que estava muito preocupado com o problema da fome do Brasil,
assim como o Betinho, tá? E ele falava só que do problema da fome não em Porto Alegre, né? Não nos arredores de Porto Alegre, mas nos arredores de Recife, tá? Aí ele fala, aí fala do homem pobre que cata caranguejo, tá? Ele faz buracos no mangue para catar caranguejo para levar para sua família, tá certo? Aí ele estabelece a identificação do homem e dos caranguejos, o homem enfiado na lama atrás da sua comida para poder sustentar a sua família, tá certo? E aí a gente sai em Porto Alegre e consegue ver que o problema é maior do que o de Porto Alegre, um problema bem maior, né? Porque a Ilha das Flores fica lá, também, o problema que está lá também está em outros pontos. Aqui na cidade de Recife nós temos um caso muito claro, tá certo? E aí tem esse trecho da obra que é bem impactante, e aí existe uma série de movimentos artísticos que acabaram também identificando esse problema. Isso tem tudo a ver com a administração, tá, gente? Porque é importante denunciar o problema para que o problema seja resolvido, não é verdade? Então a primeira coisa é perceber o problema e denunciar. Cedo me dei conta deste estranho mimetismo, desta estranha imitação, os homens se assemelhando em tudo aos caranguejos, arrastando-se e agachando-se como os caranguejos para poderem sobreviver, parados como caranguejos na beira d'água ou caminhando para trás como caminham os caranguejos. É por isso que os habitantes dos mangues, depois de terem um dia saltado para dentro da vida, nesta lama pegajosa do mangue, dificilmente conseguiram sair do ciclo do caranguejo, a não ser saltando para a morte e assim se afundando para sempre dentro da lama. Não há saída para as pessoas que precisam comer, né, comida que sai da lama, no caso, aqueles restos de o caranguejo, tá? Só tem aquilo para sobreviver, mas é o homem que foi expulso da sociedade. Aqui também tem esse mesmo problema, não é? E lá na Ilha das Flores é a mesma coisa. Quantas pessoas não se alimentam do lixão, né? Vejam depois o documentário Estamira, que fala sobre isso também, tá? E aí é engraçado porque aquilo que era visto pela teoria administrativa como algo que deve ser identificado e você não pode esconder isso de você, tá certo? Porque a gente não pode esconder isso, por exemplo, na nossa cidade que as pessoas passam fome e é necessário revelar isso para que isso seja resolvido. Tá? Isso também foi objeto de crítica social por parte de uma banda chamada Nação Zumbi, o Chico Sainz. Eu acho que vocês conhecem, mas vamos dar uma olhada aqui, mostrar só um trechinho, tá? E a questão da fome foi o problema percebido como exemplo aqui para a gente entender a questão do behaviorismo do Herbert Alexander Simon, tá certo? E aí vamos continuar com esses exemplos aqui. A gente ainda está naquela primeira etapa de percepção do problema. Da lama ao caos. Banda crítica, bem legal. Vou mostrar só um trechinho, tá, gente? Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. O homem roubado nunca se enganar. Da lama ao caos, do caos à lama. O homem roubado nunca se enganar. Homem sofrido que foi roubado, faminto, no mangue, não se engana quanto à sua existência. Ele precisa ir atrás da sua comida. O problema está percebido. O sol queimou. Ok? E aí o que acontece? Voltando à questão da Ilha das Flores. Num lugar onde as pessoas passeiam e fazem turismo, tem gente passando fome, certo? Tem uma ambiguidade. E aí vamos supor que você identifica o problema, o turista não queira saber. Mas é importante alertar o turista sobre a situação, porque o turista, como movimenta a economia de uma cidade, ele deve também deve estar sendo condicionado a repassar esse problema para as outras regiões. Por exemplo, o que aconteceu no Amapá, a questão elétrica no Amapá. Muita gente sem energia, pessoas perdendo alimentos dentro da sua geladeira, né, e tudo mais. É preciso que os outros estados, as outras regiões também percebam isso com clareza, as outras pessoas do país percebam. Por quê? Porque você vai criando níveis de consciência social maior em que a gente começa a entender que é preciso administrar o nosso país melhor.
entendeu? É aí que a administração entra. O país deve ser organizado, deve ser planejado melhor. Não pode ter essa ambiguidade em que alguns curtem, alguns ficam felizes e outros ficam numa situação absoluta de miséria, não é? Em cima desse tema, tá certo, gente? Que é um problema da fome específica em determinadas regiões do país, a gente pode ver que a fome, na verdade, não é só um problema específico que deve ser criticado e avaliado pela administração. Ele deve ser também superado, tá certo? A fome deve ser superada, mas superada como algo administrativo do mundo todo. O mundo todo tem que se planejar, as nações, os estados, todos devem se planejar para resolver o problema da fome. E é nesse sentido que eu deixo esse material aqui para vocês, tá? Nos leva trata da seguinte questão: por que ainda existe tanta fome no mundo? Vamos dar uma olhada? O número de pessoas passando fome no mundo aumentou nos últimos 4 anos. Em julho do ano passado, a FAO, que é uma organização das Nações Unidas, informou que 820 milhões de pessoas simplesmente não tinham o suficiente para comer no ano de 2018. E esse número é maior que o de 2017, que é maior que o de 2016. Então a fome está aumentando mesmo no mundo. A maior parte das pessoas passando fome está na Ásia, depois no continente africano, depois na América Latina e no Caribe. Para comparar, 820 milhões de pessoas passando fome é quase 4 vezes o tamanho da população do Brasil passando fome. Então é muita gente mesmo. E a tendência é esse número aumentar. Além disso, a estimativa é que 2 bilhões de pessoas simplesmente não têm acesso garantido a uma alimentação que seja nutritiva, que seja suficiente. Então a OMS tem números que colocam que mais de 3 milhões de crianças abaixo de 5 anos de idade morrem por conta de uma nutrição pobre todos os anos. É um quadro muito, muito preocupante mesmo, e é daquilo que a gente chama de insegurança alimentar. Mas por que será que tem tanta fome no mundo em pleno século XXI, com a gente entendendo tanto de agricultura, de tecnologia, de nutrição? No mundo globalizado em que a gente pode trocar comida. Eu acho que vocês já adivinharam, a gente vai falar de capitalismo. Então, como vocês podem observar aqui, a gente está falando de problema local, e que esse problema local ele está em várias regiões, mas ao mesmo tempo está no mundo inteiro, né? E aí a Sabrina Fernandes, que é a moça desse canal, do Tese 11, o nome do canal, vai falar sobre essa questão da fome. E aí vê que o problema de administrar a questão da fome não é administrar a fome para poder produzir, mas poder resolver o problema da fome. É preciso criar uma consciência social em relação às elites para que essa fome seja resolvida, né? É preciso equilibrar melhor a divisão das riquezas no mundo, e nos países especificamente, é preciso cobrar. E aí, essa é a percepção do problema. A percepção do problema acaba sendo mais ampla, né? Vamos lá olhar mais um trechinho aqui. Eu recomendo que vocês olhem esse material inteiro. Vou disponibilizar para vocês no Google Sala de Aula posteriormente, tá certo? Mas essa é a primeira etapa. Perceber o problema na sua parte e na sua totalidade. É isso que o behaviorista Herbert Alexander Simon observava. Mas as pessoas, se não se sensibilizarem com isso, elas não vão querer resolver o problema, tá? Então é preciso, aí é que entra o behaviorismo, é preciso fazer com que as pessoas estejam condicionadas, é preciso produzir a sensibilização da pessoa para que ela racionalmente contribua para uma forma de viver diferente, tá certo? Para que ela contribua para identificar o problema, por exemplo, da fome, e crie um tipo de organização alternativa em que as pessoas não sofram tanto, aquelas pessoas que sofram mais, tá? Passem a não passar por esse tipo de situação, né? Esse é o Tese 11, então, tá certo? Vou deixar só mais um trechinho aqui pra gente. Eu vou abrir já pedindo pra você fazer aquele negócio e se inscrever aqui no Tese 11 e curtir e compartilhar para estar acompanhando os debates importantes como esse do vídeo de hoje, tá bom? Esse de hoje é fundamental, até porque a fome sempre foi presente na história da nossa sociedade em um nível ou outro. Tem os casos extremos das pessoas que morrem de fome ou de doenças relacionadas à fome, e tem os quadros também que são de constante insegurança alimentar. Insegurança alimentar é quando não se tem acesso a alimentos adequados. Isso pode ser por falta de disponibilidade, um problema de produção geral, por exemplo, ou falta de acesso mesmo, da pessoa estar em uma situação de pobreza, de extrema pobreza, e não conseguir acessar alimentos como deveria. Geralmente, a falta de disponibilidade e a falta de acesso a bons alimentos ocorre ao mesmo tempo. Isso é porque tem a ver com a estrutura econômica de um lugar.
Então você pode ter, por exemplo, um país que planta muito, mas planta para exportar, não para alimentar a própria população. Problema então isso diminui a disponibilidade dentro do país e também impacta as relações de classe ali, como é o caso de existir insegurança alimentar no próprio meio rural, onde as pessoas estão plantando. E a falta de disponibilidade, ela pode vir por conta de outros problemas também. Por exemplo, problemas climáticos que estão impactando a safra de alimentos, tipo um grande período de enchentes ou de seca. Ou pode ser por conta de planejamento ruim, baseado em ideias ruins sobre como se plantar, né? Problemas de técnica, isso também pode ocorrer, coisas assim. Pode ter também problemas políticos, de estar faltando comida no lugar e não conseguir acessar em outro, não poder comprar, não poder trocar e assim por diante. Acontece que essa situação de fome e de insegurança alimentar que a gente tem hoje no mundo, ela não é por acaso. A gente vive num mundo em que se falta algo num lugar, é totalmente possível buscar em outro lugar, tecnicamente, teoricamente. A gente vive num mundo em que a gente tem conhecimento de tecnologias de agrofloresta que ajudam a alimentar e conservar a natureza ao mesmo tempo. Tecnologia e a gente vive num mundo que já produz alimento pra caramba. Tem estudo e estudo na descrição aqui, tá? O problema foi identificado, você sabe que tem que ter tecnologia, você precisa se identificar, por exemplo, por que não está sendo implementado, por exemplo. Né? O problema, na verdade, não é só identificar o que acontece com a situação, com as pessoas em situação de miséria. É por que as pessoas passam por miséria, mesmo no mundo em que já tenha condições técnicas e tecnológicas para resolver esse problema, né? E aí ela vai pontuando vários problemas que você pode ir registrando, né? Por exemplo, isso aí pode ser transposto para qualquer outro tipo de tema. A gente está falando especificamente do tema da fome e está falando do tema da fome na perspectiva de um procedimento de administração que está ligado a como administrar bem o país, como administrar bem a cidade, como administrar bem o mundo, né? Ok? Isso é bem legal de perceber. Vamos deixar isso especificado, né? Para vocês olharem que aponta que a gente já produz alimento suficiente para quase 10 bilhões de pessoas. 10 bilhões de pessoas é a projeção de crescimento populacional lá para o final do século. Lá para o final, tipo, lá quando estiver chegando em 2090 por aí. E a gente já tem comida o suficiente para alimentar todas essas pessoas. Então qual que é o problema então? A gente tem principalmente um problema de distribuição, e esse problema tem tudo a ver com a lógica do sistema capitalista em que a gente vive, porque é um sistema que trata a comida não simplesmente como comida, como mercadoria, que vê a produção de comida não como uma forma de alimentar as pessoas da forma mais nutritiva possível, em conjunto com a conservação da natureza, como eu gostaria que fosse. Não, o que eles veem é dinheiro mesmo. Vou explicar alguns problemas do sistema atual. Um deles é o uso do solo, a escolha do que se planta. A gente tem uma variedade gigantesca de espécies vegetais que são comestíveis e são muito nutritivas e muito gostosas também. Eu fiz um curso com a Bruna da Crioula Curadoria esses dias e ela explicou lá no curso dela que a gente está falando, na verdade, de milhares de opções de alimentos vegetais mesmo, sem a menor necessidade de enfiar animais no prato, aliás. Mas quando... Entende? E aí aqui eu quero que vocês continuem olhando, ela vai apontar soluções, mas observem como a coisa é complexa. Mas em cima dessa complexidade que a gente pode ter um panorama bem mais completo da situação. Então a análise e a definição do problema foi feita, né? É isso que o Herbert Alexander Simon diria pra gente. A situação foi identificada, ele foi analisado, nós mostramos vídeos com análises aqui, nós pesquisamos a análise, é aquilo que a gente deve fazer em cima do tema específico, né? E definimos o problema. O problema está definido. A fome no mundo não é um acaso. A fome é um problema de administração. Falta administração e equilíbrio na distribuição de recursos, né? Má vontade, porque a tecnologia ela não está sendo bem usada, tá certo? Mesmo já podendo ser usada, tem bons alimentos para alimentar todo mundo, só que o problema é que a ideia de alimento como mercadoria tira das pessoas que não têm recursos, né, a possibilidade de se alimentar, né? Identificação da situação problema, então, é essa. Pessoas comendo lixo e passando fome em algum lugar paradisíaco, né? Esse é um paradoxo muito grande. Logo em seguida, análise da situação problema. Aqui nós temos o outro exemplo, né? Uma continuação das etapas da teoria das decisões do Simon. Faz-se necessário refletirmos sobre o sofrimento humano na Ilha das Flores, aquele documentário que nós mostramos, de modo a captarmos os aspectos contraditórios que existem naquela ilha, tá?
E o turismo e o elitismo são contrabalanceados pela situação de miséria humana em que se encontram alguns moradores, ressalte-se crianças e idosos. Tá? Aí, com essa identificação, é preciso apontar soluções. O objetivo é o quê? Comprar tecnologia para resolver o problema, distribuir melhor riqueza, não tratar a alimentação só como mercadoria, orientar os turistas para que tenham essa percepção social, que eles não vão lá só para lazer, tá? Que eles saibam o que acontece com o povo, tá certo? E aí essas etapas são importantes, tá certo? Objetivos que podem ser traçados para que o problema seja resolvido, mas é uma decisão coletiva entre todos, né? Criar condições materiais de sustentabilidade humana na ilha através da distribuição de kits de higiene de alimentos poderia ser uma saída. Alertar para o turismo consciente de modo a fomentar o conhecimento de que a ilha não é apenas um lugar paradisíaco de diversão, mas espaço em que a miséria humana é produzida propositalmente, tá? É um outro objetivo, tá? Aí você vai comparar as alternativas e ver qual é a mais adequada. Saber, entre os objetivos que você colocou, qual é o mais plausível, que vale mais a pena de ser feito, né? Aí depois você escolhe a alternativa mais adequada e começa a implementar, fazer, decidir. Mas para isso você precisa estar mobilizado, precisa estar condicionado a fazer, certo? Uma das alternativas, conscientização de turistas abastados, no intuito de, durante a visita, demonstrar que vale muito a pena contribuir para a diminuição da miséria no local, mas não é um problema só dos turistas, é um problema de gestão pública, é um problema bem maior do que simplesmente a empatia do turista com os explorados. A aproximação entre autoridades e povo necessitado, autoridades públicas, né, de modo a gerar a sensibilização dos órgãos públicos no tocante ao problema, é preciso criar um ambiente de sensibilização das pessoas que trabalham no órgão público também, para que pare de criar máfias e desviar recursos, desviar alimento, para poder, de fato, a gente criar uma sociedade mais humana, mais saudável, mais equilibrada, onde todos possam minimamente sobreviver, né? Constituição de campanhas publicitárias digitais é uma outra saída interessante, escolhida, né, de modo a gerar sensibilização coletiva maior fora da região, de modo a estabelecer uma pressão popular para a solução do problema de saúde pública da natureza da população pobre. Implementação da alternativa escolhida, né? E aí você tem essas três alternativas, você vai. As três alternativas anteriores devem estar em articulação. Todos os objetivos devem estar extremamente bem equilibrados, né? De modo a gerar uma reação coletiva necessária, tá? Cada etapa de tomada de decisão influencia as outras. Ok. Aí, gente, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Fizessem isso. Fizessem um exercício parecido com esse, tá certo? Olhar o problema, tá? Um problema específico num campo pequeno e ver como é que esse problema ele se expande, tá? Ele pode ser encontrado em vários outros lugares. Dentro da sua empresa, que é uma empresa de tecnologia, você pode ter um problema específico que você identifica lá, que acontece também em outras empresas. Você pode encontrar o ponto em comum e ver quais são as alternativas que você tem, né? E como é que você pode condicionar as pessoas a tomar uma decisão de melhoria dos processos internos da sua empresa, tá certo? Pegando, por exemplo, essa coisa do Herbert Alexander Simon, tá certo? Como é que você vai condicionar? Então, a tarefa é bem simples, fazer um texto identificando um problema que você pode ver que existe na sua empresa, que na verdade não é só um problema local da sua empresa, pode ser um problema universal, e aí depois você vai ver os meios necessários para que aquele problema seja sanado, tá certo? Assim, com as mesmas etapas que foi colocado aqui. São algumas etapas, essas etapas estarão na apostila, vou disponibilizar para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aparentemente, a gente não estava falando de administração, mas a gente conseguiu pegar um problema bem amplo e mostrar esse problema aqui também tem tudo a ver com a administração, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula, nós vamos fazer uma apreciação crítica do behaviorismo, tá certo? Ver quais são os pontos positivos e negativos, né? Comparar com as outras teorias, mas ao mesmo tempo, eu gostaria já de apresentar esses trabalhos, registrar esses trabalhos, né? Tanto da pirâmide de Maslow, quanto dessas teorias das decisões do Herbert Alexander Simon, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, gente.